Graça e paz a todos, né? Nós vamos iniciar nossa segunda live sobre o Pentateuco. E na semana passada a gente viu a criação, né? Hoje nós vamos ver especificamente a criação da humanidade, do homem, que é o motivo pelo qual tudo foi criado, né? Então, a palavra de Deus fala, como nós comentamos na semana passada, lá em Efésios 1:4, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, nós entendemos que é antes que houvesse qualquer coisa, antes que houvesse um mundo físico. E o mundo físico é o universo, o cosmos, né? E nós entendemos em Gênesis 1:1 que o mundo espiritual e o mundo físico eles foram criados no mesmo movimento de criação. Então, antes de qualquer coisa, o Senhor sonhou com a nossa existência, né? Isso é algo fantástico a se pensar e imaginar que Ele já tinha o desejo de nos ter na presença dele. Então tudo isso foi criado por nossa causa, né? Então nós temos uma cumplicidade com isso. Bom, vimos como tudo foi criado, e agora, quando nós entramos no capítulo 2 de Gênesis, parece que ele começa a repetir algumas coisas. E não é que ele começa a repetir, né? O escritor aqui, Moisés, ele pega um ponto de partida para que ele possa fazer realmente ali a introdução à criação da humanidade. Então nós temos no capítulo 2 o encerramento de tudo, né, até o versículo 4, e a partir do versículo 5 nós temos a declaração de como a humanidade foi feita. Então está lá, no dia em que Elohim fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo, nem havia brotado ainda na terra nenhuma erva do campo, porque Elohim não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar o solo, senão que subia da terra um vapor que regava a superfície do solo. Então nós vemos aqui que existe um sistema, e esse sistema ele não estava ainda acontecendo exatamente porque ainda faltava a questão do homem interagindo, né? A questão de tudo começar a ser colocado em movimento, né? E aí vem a narrativa. E do pó do solo, ou do pó da terra, né, formou Elohim o homem e insuflou em suas narinas fôlego de vida, ou soprou, né, o espírito de vida. E o homem chegou a ser alma vivente. Então aqui a gente vê a descrição de que o homem foi feito do pó da terra. A gente tem uma pequena diferenciação aqui do restante da criação. Nós vemos que a palavra de ordem foi dada e tudo foi criado. Mas o homem, ao que nós entendemos, ele foi criado especificamente. É uma criação independente do sistema, né, que havia sido desencadeado pela palavra de poder, pela palavra de ordem. Então, ao que nos parece, o Senhor fez o homem, né? Quer seja moldando, moldando no barro, quer seja trazendo ali um movimento específico de formar o homem. O Senhor ele interage especificamente na criação do homem, na formação ali do homem, né? E ele faz aquilo que nós entendemos que é o nosso corpo, mas ali fala que ele insuflou, ou ele sopra, né? Ele faz entrar no homem o fôlego de vida para que o homem exista. Então o homem é um sistema, nós somos um sistema composto de 3 partes distintas, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Isso o termo chama-se tricotomia, tá? Então o homem ele é uma alma que habita em um corpo e comanda o corpo para interagir com o meio, e para que tenha vida e consciência tem um espírito, ou seja, Deus sonhou com a existência do homem, por isso o homem tem vida. Então o que acontece com essas 3 partes? O corpo é o nosso corpo, né? Com a forma como nós temos, quer seja de uma forma completa, quer seja de uma forma incompleta, mas é a nossa carne, é o nosso corpo, é onde nós temos o nosso sangue, é a nossa constituição física.
tá? E o nosso cérebro também faz parte da constituição física, o nosso coração também faz parte da constituição física, como o resto, tá? Então, tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é o corpo é físico, tá? Esse é o nosso corpo. Só que nós temos uma alma. E o que essa alma é, né? Em interação com os órgãos que nós temos, todos eles, nós temos um sistema que Deus nos deu, que nos permite receber as informações, processá-las e tomar decisões quanto a ela. Então nós tomamos uma decisão, nós analisamos, nós sentimos, nós guardamos, nós lembramos, né? Então o cérebro é responsável por armazenar as informações, por guardar essas informações, mas o lembrar e essa lembrança nos trazer um sentimento, isso já não é físico. E essa lembrança nos trazer algo bom, algo ruim, algo que nós sentimos, isso já não é físico, isso já é a nossa alma. E o Espírito de Deus, como nós falamos aqui, que é o sonho de Deus para nós, é aquilo que Deus sonhou e isso é imutável. Então Deus sonhou para a minha vida que eu fosse algo e Ele planejou desde o meu nascimento até o momento em que eu não estivesse mais aqui. E Ele planejou também a minha eternidade, tá? Muito bem. E aí quando Ele sopra isso em mim, isso vem e isso não dá para mudar. Você não muda o Espírito, tá? O Espírito, ele é intocável. O que acontece com o Espírito é que ele ganha força ou ele perde força para pôr em prática aquilo que é a vida que nós temos para executar a vontade do Senhor, ou não. Então é assim, o Espírito, ele nos dá a vida, e o Espírito, ele nos dá a força para cumprir, ou a força, a falta de força, a ausência de força, para que aquilo que Deus sonhou nas nossas vidas aconteça. E quem é que fica mexendo, né? Quem é que organiza essa força ou falta de força? Quem organiza esse conseguir ou não conseguir colocar em prática o sonho de Deus nas nossas vidas? É o livre-arbítrio que nós temos na nossa alma, de decidir e tomar as decisões que nós temos que tomar. E a forma como nós vamos sentir alguma coisa. Então eu vou sentir alguma coisa e aquilo vai ser pesado para mim, ou eu vou sentir alguma coisa e aquilo já está resolvido na minha vida. Eu vou sentir alguma coisa e eu preciso buscar a Deus para saber aquilo que eu tenho em relação a isso, que resolver da minha parte, e aquilo que é a parte de Deus na minha vida. Então a minha alma, ela sente, ela toma as decisões, e dependendo das decisões que forem tomadas, eu vou estar fortalecendo a vontade de Deus em mim, ou vou estar enfraquecendo. Bom, eu também posso buscar a Deus, porque assim, talvez eu não tenha ideia, ou eu não tenha força para colocar em prática aquilo que Deus está me dando. Talvez eu esteja sem conseguir fazer a minha parte, para que tudo aquilo que Deus está dando para mim venha a acontecer. Então eu busco de Deus, eu peço, eu oro, eu jejuo, e quando eu jejuo, eu enfraqueço o eu, né? Eu enfraqueço a minha carne e aquilo que seriam sentimentos distantes do Espírito, né? Eu enfraqueço aquilo que está lutando contra o Espírito para fortalecer o Espírito. E aí eu busco do Senhor a força para que o sonho dele prevaleça na minha vida. E qual é o sonho dele para a minha vida? É o Espírito que ele soprou em mim. Então ele formou aquilo que ele gostaria que eu fosse, que ele quer que eu seja. E aí quando eu enfraqueço a minha carne, meus sentimentos carnais, os meus sentimentos espirituais, eles têm força, tá? E aí eu consigo interagir melhor com o espiritual, e o meu espírito testifica com o Espírito de Deus e me fortalece e me ajuda. Quando eu jejuo, eu não jejuo para Deus não precisa do meu jejum, eu preciso do jejum. Eu é que preciso me fortalecer, porque Deus não precisa ser forte. Eu não preciso fortalecer Deus, eu preciso me fortalecer. E como é que eu me fortaleço? Enfraquecendo aquilo que é a carne. Eu fortaleço o espírito. Então, nessa ação de corpo, alma e espírito,
é muito bem definido, né? Aquilo que é a minha alma, o local onde eu tomo as decisões, onde eu penso, onde eu raciocino, e isso é a minha semelhança com Deus, porque Deus ele toma as decisões, Deus ele raciocina. É claro que eu não tenho a capacidade de Deus, que Deus tem de raciocinar, mas ele raciocina e eu raciocino. Essa é a minha semelhança com ele. Então nisso eu tenho o sistema corpo, alma e espírito, cada um na sua função. Posso ter problemas no meu corpo, né? A minha mente está bem, a minha alma está bem, meu espírito está fortalecido. Posso estar bem com o meu corpo e eu posso estar emocionalmente abalado. Então a minha alma tem problema, né? E o meu espírito talvez se enfraqueça por isso. Eu posso estar com o meu corpo enfraquecido, eu posso estar com a minha alma abalada, mas eu posso buscar ao Senhor de todo o meu coração, colocando isso em prática, para que Ele possa agir. E eu não consigo fazer nada. E o meu espírito consegue restabelecer a minha alma, consequentemente restabelecer o meu corpo. Então, essa é a constituição que o Senhor nos dá no capítulo 2 aqui de Gênesis, né? Ele já começa falando que fez do homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida, tá? E Adonai Elohim, né, ou o Senhor Deus, plantou um paraíso no Éden, um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que havia formado. E Elohim fez brotar do solo toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e no meio do paraíso a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aqui ele nos dá uma informação de que num lugar chamado Éden, né, ali ele plantou um jardim ou um paraíso. E nesse paraíso, nesse jardim, ele colocou o homem para habitar nesse lugar, tá? E colocou ali, entre todas as árvores que tinha, duas árvores específicas. Uma árvore que seria o conhecimento do bem e do mal, e uma árvore que seria a árvore da vida. Nisso nós vamos ver daqui a pouco. O detalhe disso é exatamente o teste, o único teste que o homem tinha neste lugar. E vamos entender qual é a função destas duas árvores nesse teste, tá? Mas ele continua. E no meio um rio sai do Éden para regar o paraíso, e dali se divide em 4 canais ou 4 outros rios, né? Um se chama Pison, esse é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde está o ouro. E o ouro daquela terra é belo, ali está o rubi e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, esse é o que rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio se chama Idekel, que flui ao oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Então talvez esses rios, nesse momento, fossem exatamente o rio Eufrates, o rio Tigre talvez, o rio Nilo, né? Porque a terra de Cush é exatamente aquilo que hoje nós temos como sendo a África, e o outro rio mais ali perto da Síria, talvez ainda não o grande mar ou o Mediterrâneo, mas ainda um rio fluindo para o Mediterrâneo. Nós vamos entender o seguinte: existe aqui uma constituição. Quando Deus fez a terra, se nós voltarmos quando ele fez surgir a terra seca, ele fez sair do meio da água a terra seca. Então nós entendemos uma única terra seca, saindo do meio da água. É como uma gema no meio da clara, tá? Num ovo. Então nós temos água e a terra seca, simplesmente isso. Nós vamos ver mais para frente o advento do dilúvio. E no dilúvio as águas elas sobem tanto que montanhas são encobertas e depois elas abaixam. Mas nós entendemos que no momento do dilúvio, provavelmente, houve uma mudança geológica, houve uma mudança na geografia da Terra. E a Terra vai ficar com partes cobertas que nesse momento não estavam cobertas. Por isso, nós não conseguimos localizar os rios da forma como está colocado aqui, todos eles. E nem também localizar, porque se você localizar os rios, você vai até o ponto em que os 4 eles fluem de um único rio, você acharia onde é que seria o paraíso, né?
onde seria o Éden, porque o jardim em si foi retirado da face da terra. Tá? A gente vai ver que o paraíso, ele é retirado por Deus daqui e ele é plantado no meio da Nova Jerusalém, né? Mas o Éden continua. Então onde seria o Éden, né? Mas exatamente pela mudança geográfica da terra, nós não conseguiremos mais encontrar esses rios dessa forma, tá? Porque eles tem rio que vai inclusive sumir, porque as águas vão subir e o mar invade talvez, né? E aí você some com o rio e o mar já chega mais perto do que chegava antes, tá? E também nós vamos comentar, existe a teoria da Pangeia, né? Que são os deslocamentos das placas tectônicas. A gente vai comentar isso no momento lá. São todas teorias, todas teorias, né? A teoria da Pangeia é uma teoria aceita também, ou pelo menos discutida no meio secular, né? Que não tem nada a ver com a Bíblia. No meio secular é que fala a questão da Pangeia, tá? Bom, mas voltando aqui, versículo 15. Tomou, pois, Adonai Elohim, o Senhor Deus, né? Aqui está, Adonai Elohim Aleph Tav, tá? Então, é o Senhor Deus, né? O poder do pacto. O homem e pôs no paraíso para que o cultivasse e o guardasse. Então, colocou o homem para cultivar e para guardar, são duas funções, dois trabalhos aqui, né? O homem tinha que cultivar, cuidar do jardim, né? Cultivá-lo, tá? E guardá-lo. Mas é estranho guardar de quê, né? Porque quem seria inimigo nesse momento? Talvez guardar de algum animal herbívoro que viesse ali para comer, e ali não seria o lugar daquele animal estar, né? Então ele afastar esse animal herbívoro daquele lugar, porque ali não é nem um campo, é um jardim grande, mas não é nem um campo onde se cultive gado, por exemplo, né? Então, para guardar, para preservar ali, tá? Simplesmente isso, nada de... Porque é interessante, quando a gente fala essas coisas, imediatamente tem que vir à mente, né? Cultivar para quê e guardar de quem? Da mesma forma, quando a gente fala assim, olha, Deus tem a constituição dos anjos, né? E tem os querubins são anjos guardiões. Aí você fala, guardião de quê? Quem que precisa guardar Deus, né? E aí a gente... Essas coisas são boas de nós questionarmos, o porquê que existe isso, né? E aí a gente vai entender que são anjos guardiões de quando o Senhor dá ordem para nos guardar, né? Ou guardar alguma coisa na face da terra. Embora a tradição judaica fale que os querubins são guardiões do trono de Deus também, e sustentam o trono de Deus falando santo, 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 e nisso eles sustentam o trono de Deus. Isso é dentro da tradição judaica, tá? Bom, mas então são coisas interessantes você pensar no momento em que não existia necessidade de guardar, por exemplo, né? Mas continuando aqui, Adonai Elohim pôs sobre o homem um mandamento, dizendo: de toda árvore do paraíso come livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E morrerás é interessante também, é uma palavra que, como é que Adão iria conhecer a palavra morrer, né? Porque ele foi criado para ser eterno. Então Adão foi criado e a morte não faz parte do plano de Deus para a vida de Adão e nem para nenhum dos homens, como com constituição do corpo físico, estou falando, né? O homem foi criado para ser eterno e se não tivesse pecado, nós ainda estaríamos com esse corpo físico eternos aqui na terra, não morreriam jamais, né? E é interessante, talvez então, porque Adão ele participava da morte dos animais, né? E os animais talvez tivessem ali a sua vida, a sua morte, e as plantas também. Então, nesse entendimento, talvez Adão soubesse o que viria a ser a morte, né? Mas não para o homem, tá? Também existem questões que são levantadas nesse momento, né? Mas será que existia a morte dos animais? Ou será que o leão foi criado para ser um herbívoro? Então o leão comia maçã, será que é isso? Comia banana, comia alface? E de repente ele olhou ali para a gazela e falou: churrasquinho é melhor, será que é isso? E porque a gente sempre tem no coração aquele negócio de que os animais eram todos herbívoros, e tem até teoria para isso, né? Que os animais eram todos herbívoros. Aí fala para mim uma coisa: então não existia pernilongo? Ou pernilongo bebia o quê? Água, né? O néctar,
que será que o pernilongo, né? Aí o tubarão também, né? O tubarão é o tubarão do Nemo, né? O peixe amigo. Será que é? Por quê? Então a gente imagina que tudo era bom, se é bom não tinha morte, não, tinha morte do homem. E o animal comer o outro animal, isso não é ruim. Embora você veja a violência com que isso acontece, né? Com que uma baleia orca ela ataca um golfinho, ou a violência com a qual um urso come uma foca, aquele monte de sangue no gelo. É que o gelo é branco, o sangue é vermelho e fica feio lá o negócio. Mas eles são criados para isso, né? E os insetos e os animais. Ah, não, inseto é depois que come pecou que surgiu inseto. Mas surgiu como? Quem criou? Só Deus pode criar. O quê? Quem criou? O diabo não pode criar nada. Embora já tenhamos tido notícias de que pastor pregaram assim, né? Deus criou os animais, o coelhinho, o ursinho, criou o cachorrinho poodle e o diabo criou os dinossauros. O diabo criou os dinossauros. Mas é impossível, porque o diabo não tem poder criativo nenhum, né? Não tem nem criatividade, nem poder criador. Então, o diabo não pode criar nada. E outra coisa, ele não estava aqui na primeira criação. Ele caindo, né? Ele escorregou do céu, caiu aqui, fez todo o estardalhaço, mas não foi ele que reconstruiu todas as coisas. Então, o diabo não tem poder de criar. Mas os animais, não, o animal lá, quando vai caçar, ele é muito ruim, aquele animal. Não, ele está sobrevivendo. O instinto animal, ele tem, são dois instintos básicos, sobrevivência e perpetuação da espécie. São os dois instintos animais. E o homem, se o homem olhar naquilo que é a sua carne, na maneira mais básica de olhar para um ser humano, ele vai entender que seria isso também. Mas nós temos mais coisas além disso, né? E se nós dermos ouvido à voz do Senhor, e se nós desenvolvermos o relacionamento entre os homens, nós vamos ver que nós temos a questão de autopreservação e a perpetuação da espécie também. Mas nós também temos outros planos, nós temos projetos, nós temos sonhos, nós temos coisas que os animais não têm. Mas meu cachorrinho sonha, eu vejo ele dormindo, ele sonha. Ele sonha, ele tem o pesadelo dele, sei lá o que ele tem, né? Mas ele não sonha e aí acorda, vou contar para você meu sonho. Olha, sabe o que eu sonhei? Não, é lá, aquilo que está no subconsciente do animal. Aliás, o animal só tem subconsciente, não tem consciência, né? Ele só tem instinto. E ali, aquilo gerou nele, na hora de dormir, alguma coisa, tá? Mas, então voltando, os animais carnívoros foram criados carnívoros, normal, os herbívoros, e assim o Senhor fez, né? E assim esses animais eles precisavam viver. Foi para isso que o Senhor os colocou aqui. Mas colocou o homem para cuidar de todos eles e ser sobre todos eles e dominar todos esses animais. Então o homem ele dominou os animais com esses instintos primários deles mesmos, né? Então a gente vai ficar questionando aqui, porque a gente fala, quando a gente fala dessas coisas, a gente fala de meia dúzia de animais. Mas são, assim, milhares e milhões de espécies. Se você for entrar em animais, se for entrar em bactérias, ou a bactéria não tinha sido criada ainda, né? A bactéria foi criada depois, não. Bacilos tem dentro do homem desde que ele é bebê, desde que ele é pequeno, né? Então, nós temos bactérias, nós temos, e tudo isso existe. E parte disso só sobrevive de sangue, né? Então, não se assustem, o animal carnívoro foi criado por Deus também. Normal, tá? E aí existe uma outra teoria, não, o homem foi criado para ser vegetariano, não foi criado para comer carne. Não diga isso, né? Para com isso. Nós somos onívoros, comemos vegetais, gostoso. Um churrasquinho não faz mal para ninguém, né? Então, nós não vemos essa proibição bíblica. Aliás, quando nós vemos o Senhor pedindo oferta, o Senhor exige que o sumo sacerdote coma a carne, né? É uma exigência do Senhor essa, que ele venha a comer a carne. E não somente num significado de fazer a introspecção daquilo que é o relacionamento com Deus. Mas tem uma das ofertas, que é a oferta pacífica, que é uma oferta de comunhão. É o churras da época. Vamos fazer um churras, gente, vamos lá, né? Um churrasco mesmo. É aquilo de assar a
carne lá, convidar amigos para comer. E aí os amigos vinham para comer e era uma oferta de comunhão, né? Então nós vemos que isso o Senhor não proíbe, tá? Então todas essas coisas a gente vê como sendo normais. Agora, se isso prejudica o nosso corpo ou não, isso só passou a ter efeito depois do pecado, o prejudicar, né? Então você pode comer, as pessoas que são vegetarianas sabem que você come uma carne, você pode ser prejudicado, mas dependendo do vegetal que você come também, você pode amanhecer no banheiro, pode ser prejudicado também, né? Então é assim, é o nosso organismo, tá? A forma como ele reage após o momento que herdou a morte, após o momento da herança da morte, né? Que é exatamente chegar a um fim, tá? Bom, mas voltando, tudo bem? Tranquilos? Ok? Ok? Oi. O que é a árvore da vida? Nem a Bíblia fala. Então, vamos lá. Nos vídeos da aula eu explico isso também. E isso é algo que eu planejei para falar aqui hoje mesmo, então vou adiantar agora. Então existe a árvore do conhecimento do bem e do mal, que já diz o que é, conhecer o bem e o mal. E a árvore da vida, que também diz o que é, você comer para ter vida. Agora, qual dessas árvores poderia ser interessante para um homem imortal? O homem imortal tem vida e não a perde. Então, qual dessas duas árvores poderia ser interessante para ele? A árvore da vida? Não, ele já tinha vida eterna. Então, a árvore que poderia ser interessante para o homem seria a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Muito bem. Só que a partir do momento que o homem vier a pecar e adquirir a morte, né, como herança, aí muda, porque ele adquiriu o conhecimento do bem e do mal. Aí o homem não é mais inocente, né? Ele transgrediu uma lei, ele negou ao Senhor no pedido que o Senhor havia feito, e por isso então ele se afastou do Senhor, ele pecou. Nós vamos ver as faces desse pecado que tem também, mas ele já tem conhecimento do bem e do mal, já sabe o que é certo e errado. O homem já tinha adquirido conhecimento do bem e do mal, ele estava afastado do Senhor, o Senhor não havia provido para ele uma forma do homem voltar para ter comunhão com Deus. E se o homem agora ele comesse do fruto da árvore da vida, ele teria vida eterna, mas ele teria vida eterna longe dos caminhos do Senhor. Então você imagina uma vida eterna, onde eternamente você estará afastado de Deus, terá pecado, né? Você tem a consciência agora daquele erro, tem a consciência do afastamento com Deus, tem aquele vazio dentro de você e você não consegue consertar isso eternamente. Olha que castigo eterno terrível nesse momento, né? Então, antes que o homem tivesse essa condição, o Senhor vai fazer o seguinte: a gente vai ver como o homem, para pecar, ele só pecou porque houve uma intervenção de Satanás, né, do mundo espiritual. Então o Senhor vai dar a chance agora de uma intervenção do mundo espiritual através de Jesus Cristo, para que o homem possa escolher como ele vai querer passar essa eternidade, longe do Senhor ou com ele. Então, antes da sentença, né, o Senhor vai prover, porque se o homem deliberadamente tivesse comido daquele fruto, tivesse pecado com o Senhor, não haveria chance nem de resgate, nem de salvação. Muito bem, só que a árvore da vida, ela está no meio do jardim e ela foi retirada daqui, tá? Lá nos evangelhos, quem já assistiu os vídeos dos evangelhos, vocês vão ver que num determinado momento eu falo sobre movimentos proféticos. Não sei se vocês prestaram atenção nessa parte. Então o que é o movimento profético? O movimento profético é alguma coisa que está acontecendo, que acontece na Bíblia, mas não é que é uma profecia, que foi falado a respeito daquilo e alguém disse que ia acontecer. Não, é que a característica daquilo é um movimento profético. E aí eu falo o seguinte: onde foi a cidade onde Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém. No original hebraico, Betlehem,
que significa casa de pão. Então, o Senhor Jesus nasceu num local chamado casa de pão. Num determinado momento, o que acontece? Ele fala, eu sou o pão da vida, né? Então, ele é o pão da vida, mas por quê? Exatamente, ele está fazendo ali a comparação com o maná, que é um alimento que não traz vida. Mas ele nasceu numa cidade chamada Casa de Pão, e ele é o pão da vida. Então, ele não nasceu por acaso na cidade chamada Casa de Pão. Só que essa cidade, Belém, ela tem um apelido também, e o apelido dela é Efratá. E Efratá significa frutífera. E também é de onde sai o fruto. E aí a gente também fala, o fruto para a vida. Ou seja, quem é o fruto da árvore da vida? Quem é aquele que veio nos resgatar das trevas para a sua luz? Quem é aquele que é o Senhor da vida, o autor da vida, e é aquele que pode nos salvar e nos dar vida? É Jesus Cristo. Então, o fruto da árvore da vida é o próprio Jesus Cristo. Ele é o pão da vida e ele é o fruto da árvore da vida. Quem comer dele terá vida eterna, né? Ou quem se alimentar daquilo que ele veio nos dar, de palavra, de exemplo, de direção, a bênção, a herança. Quem se alimentar, quem tomar posse disso, tem a vida eterna, né? Então, a árvore da vida é o próprio Jesus, o fruto da árvore da vida é o próprio Jesus. Só que o homem não poderia voltar de qualquer forma para ele, para comer. Então, a gente vai ver depois que foi colocado um querubim guardião, né, ao lado oriental da entrada do jardim, para que o homem não pudesse voltar. E esse querubim, ele tem uma espada de fogo flamejante na mão, tá? E aí, o que significa isso? Isso significa o seguinte: Jesus Cristo, ele é aquele que nos leva de volta a Deus. Jesus Cristo é a mensagem da igreja. Jesus Cristo é aquele que constituiu a igreja, aquele que deu a sua vida pela igreja, e é aquele que a igreja anuncia como sendo o Salvador. E as pessoas podem vir a Jesus para comer dele, só que não podem vir de qualquer jeito. Se você lembrar também, em muitas das passagens bíblicas, o pastor é chamado de anjo. O pastor da igreja é chamado de anjo, né? Então, quando você pega as 7 cartas ali, às igrejas da Ásia, João fala assim, ao anjo da igreja diz, né? E quando fala ali em relação a pastor, em alguns outros momentos fala em relação a ele ser o anjo. Anjo é guardião, anjo é mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. Todo mensageiro, anjo, tá? Só que um anjo específico do Senhor, né? Então, especificamente a figura do pastor é aquele que guarda a vinda das pessoas até Cristo, né? Especificamente falando do pastor, tá? Ele guarda porque as pessoas vêm para a igreja e aí eles ouvem a voz que ensina, que instrui, a voz pastoral, aquele que cuida. Só que esse anjo, ele tem uma espada flamejante. A espada na armadura é a palavra e o fogo é o Espírito Santo. Então, num primeiro momento, o pastor, com essa palavra, inspirado pelo Espírito Santo, direciona os homens de volta à árvore da vida, que é a Jesus Cristo. Então, ali no Éden, nós já temos uma prefiguração da igreja, daquilo que seria a constituição da igreja. Só que na figura do pastor especificamente, nós colocamos os 5 ministérios, sim, tá? Nós colocamos a questão do apóstolo, do profeta, do pastor, do mestre e do evangelista, tá? Então ali são 5 ministérios que tenham a palavra inflamada pelo Espírito Santo, conduzem as pessoas de volta a Cristo, para que possam comer do fruto da árvore da vida e ter a vida eterna e decidir pelo Senhor ou não, tá? Então, se eu respondesse para você que a árvore da vida é Jesus,
eu não ficaria satisfeito, mas é tudo isso, tá bom? Tudo bem? Mas eu acho que aí explica muita coisa e mostra muita coisa pra gente hoje, né? Tá bom? Os líderes da igreja estão nessa condição de ser o anjo com a espada flamejante, ok? Muito bem. Mas voltando onde nós paramos, né? Era a questão de morrer, né? Bom, no versículo, a partir do versículo 18, nós temos o seguinte: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, façamos-lhe uma ajudadora à sua altura, ou uma ajudadora que lhe seja idônea. Aqui está, uma ajuda à sua medida. Então é interessante, né? O Senhor Deus fala, façamos aqui já, né? Façamos, porque o Senhor havia formado do solo toda a besta do campo. Então notem que os animais foram formados da terra também, como o homem, tá? Mas pelo poder da palavra, e o homem constituído segundo a direção de Deus ali, né? Toda a besta do campo e toda a ave dos céus, e os havia levado ao homem para que visse como lhes havia de chamar. Então o homem também tinha, além de cuidar do jardim, além de cultivar, dar nome dos animais, né? Todas as funções, né? E por que a gente fala isso? Porque algumas pessoas chegam a falar que o trabalho é fruto do pecado, né? Daquilo que o homem pecou e recebeu como castigo o trabalho. E o trabalho não é castigo. O castigo é o trabalho árduo. E esse é o castigo, tá? Mas o trabalho em si é bênção, tá? Bom, 20. E o homem pôs nomes em todos os animais, nas aves dos céus, em toda a besta do campo, mas para o homem não foi achada ajuda semelhante a ele, ou não havia uma ajudadora que lhe fosse idônea. É interessante, eu sempre fiquei intrigado com esse versículo, porque parece que é assim, Deus está mandando os casais para Adão, e ele está dando nome, né? Oh, isso aqui parece um jacaré, jacaré e jacareia. Jacaré macho, jacaré fêmea, né? Ah, isso aqui parece onça, uma onça e um onço. Não, onça macho, onça fêmea, né? Parece, quando você lê, que Adão estava dando nome para eles, mas Adão fala assim, não, eu não combino com essa, não, eu não combino com essa. Parece que ele estava procurando uma fêmea entre os animais, né? Parece que está chegando, bonitinha, hein? Não, mas não é para mim. Parece, né? Porque não achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Então a forma como está escrito também está esquisita. Na verdade, assim, não é que não achava, para o homem não havia, não achava, porque achava parece que está procurando, né? Não. Então, dependendo da versão bíblica também empobrece ali e dá um segundo sentido, tá? Muito bem. Aí então vem no 21. E Elohim fez cair sobre o homem um êxtase e o fez dormir. E tomou um do seu costado, né? Da sua costela, né? Pegou uma parte da sua costela e fechou com carne em seu lugar. E da costela que Adonai Elohim havia tomado do homem, formou uma mulher e a levou ao homem. Claro que o homem não tinha uma costela enorme, né? Do tamanho de uma mulher. Parece que o homem tinha uma costelona, assim. O homem nunca foi avantajado aqui, nem a nossa barriga é avantajada. Isso é um detalhezinho, né? Porque senão o homem seria aqui, assim, tem aquele monte de carne aqui, o Senhor vai tirar para fazer uma mulher. Tem que ser grande, né? Imagina uma costela enorme para fazer uma mulher. Não. Ele tirou uma parte só e aquilo cresceu e formou e ficou do tamanho de uma mulher, né? Ele poderia ter feito do pó da terra, mas por que fez do homem, né? E a mulher nos deve até hoje uma costela, né? São nossas devedoras. Não, e formou a mulher e levou o homem. E o homem disse: agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então parece tipo assim, eu não tinha, né? Não servia. Agora essa, né? Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe. Eles não tiveram que deixar pai e mãe, porque eles não tinham, né? Mas o homem deixará seu pai e sua mãe. E se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E estavam os dois desnudos, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Então tem muita informação pra gente aqui. Por quê? Primeiro,
Por que Deus formou o macho e fêmea de todos os animais e do homem só fez o homem? Momento de sabedoria eterna, né? Não. Por quê? Por que só fez o homem? Por quê, pastora Cláudia? Alguém sabe o porquê? Porque não, tem coisa que não precisa falar, né? Ó, porque é para a mulher não dar palpite no nome dos animais? Senão a borboleta ia chamar Maria Francisca Joaquina de Almeida Souza. Por quê, né? É interessante. Porque tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. E o propósito só é entendido quando uma pessoa ela tem consciência. Então, voltando, né? Quando no versículo 26, né? O Senhor ele fala assim: façamos, né? No versículo 26 do 1, né? Perdão, no 1:26, quando ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, isso, e exerça o domínio sobre os peixes do mar. Quando o Senhor fala assim, no 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o que ele fala? O 1:26, quando a narrativa da criação do homem e da mulher, ali criando macho e fêmea, porque ali parece que ele criou o homem e a mulher juntos, né? Depois Moisés explica, não, ele primeiro cria o homem, aí depois vai criar a mulher. Mas no 26, quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está dando ao homem uma condição de como nós falamos, né? Semelhança, capacidade de raciocinar, tomar decisões e tal, mas a imagem seria aquilo que Deus é e que nós também somos, seria a marca de Deus em nós. Então, quando nós fomos criados, Deus fez em nós, né, a sua marca, e a sua marca nós fomos feitos com amor, com alegria, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com fidelidade, com mansidão e com domínio próprio, porque Deus é amor, Ele nos fez com amor. Deus é pacífico, Ele nos fez com paz. Deus é alegre, Ele nos fez com alegria. Deus é longânimo, Ele nos fez com longanimidade. Então, atributos de Deus, Ele deu a nós, Ele transfere para nós os atributos dele. Então, nós temos uma semelhança com Ele, né? Nós temos, uma imagem com Ele. Aquilo que o Senhor nós somos também. Esse é o nosso DNA com Deus, tá? Acontece que com a história do pecado e o homem se afastando de Deus, isso tudo vai ficando misturado com as obras da carne, vai perdendo força. E aí, quando o homem encontra Deus novamente, ele busca o Senhor, e o Senhor, através de Cristo, o resgata, e o Espírito Santo nos traz novamente a sermos as pessoas que o Senhor sonhou no nosso espírito, ele resgata de dentro de nós a imagem. E essa imagem é aquilo que Paulo relata como sendo fruto ou resultado da presença do Espírito Santo em nós. Então, qual é o resultado da presença do Espírito Santo? Ou qual é o fruto do Espírito? É esse, o amor, a alegria, a paz. Então, só que isso você não recebe um batismo externo. Isso está em nós. O Espírito resgata de dentro de nós, porque essa é a nossa imagem. Então o Senhor resgata o amor de dentro de nós, resgata a alegria de dentro de nós, resgata a paz de dentro de nós. Ele traz para fora, sufocando a carne e evidenciando quem Ele é em nós. Isso isso é uma das funções, isso é ministério do Espírito Santo, trazer à tona a imagem de Deus em nós, né? Bom, mas voltando aqui então, quando Deus fez o homem, Ele fez dessa forma. Aí quando Moisés ele vai explicar o detalhe dessa formação do homem, então ele fala que Deus fez primeiro o homem e Deus faz todas as coisas com um propósito. Nós vimos que o Senhor ele sonhou conosco antes da fundação do mundo, então depois ele faz o que? Ele cria o mundo, que é a nossa casa. Qual é o propósito de Deus criar o mundo físico? A casa do homem. E ele deu para o homem habitar. É teu, habita. O mundo não é feito para a glória de Deus. A terra, os animais, as plantas,
as aves dos céus não são feitos para a glória de Deus. Embora sejam feitos do Senhor e sejam glória dele, não são feitos para isso, são feitos para que o homem desfrute. Então, o homem é feito para glorificar a Deus. As plantas, os animais, embora mostrem quem é Deus, não são feitos para mostrar a Deus, mas o homem é feito para mostrar a Deus. Então, o mundo pertence ao homem, o homem pertence a Deus. Só que o homem vai perder o mundo, né? Exatamente o diabo. Então, o mundo que Deus deu para o homem vai perder para o diabo, tá? Mas, então o homem, ele é dotado de capacidade de entender o propósito de Deus. Só que só tinha o homem. E aí, como ele via macho e fêmea de todas as espécies, ele entendeu que ele precisava muito ter uma ajudadora, uma companheira. E somente quando o homem entendeu a necessidade de ter uma mulher, é que Deus cria a mulher. Ou seja, a mulher, ela só foi criada porque ela foi desejada. Diferente dos outros animais, macho e fêmea. A mulher só foi criada porque o homem desejou a mulher. Então existe uma cumplicidade do homem cuidar da mulher. Ela o ajudará. Essa é a função, é uma ajudadora. Mas a cumplicidade do homem em relação a isso é que o homem cuide da mulher. Então, quando nós vemos Paulo falando lá sobre a mulher, que a mulher deve ser submissa, né? Que a mulher seja submissa ao marido e tal, e que o marido ame a sua mulher, o que significa isso? Significa que a mulher foi criada porque o homem desejou. Então, ao homem compete amar essa mulher de tal forma e cuidar dela de tal forma que ela naturalmente vai encontrar nele segurança, vai encontrar nele direção, conselhos, boas palavras, e ela vai desejar muito ser guiada por ele. Então, a submissão da mulher não é uma submissão escrava, uma submissão que seja irracional, né? Aquela submissão pejorativa. A submissão da mulher é a correspondência àquilo que é o que ela recebe do homem em relação ao seu amor, ao seu cuidado. Ok? Então, é isso, né? A mulher foi desejada, por isso ela foi criada. Ótimo. E aí, o homem, ele amou, né, a sua mulher, foi tirada dele, por quê? Porque a parte do homem completa o homem, né? Então, homem e mulher se completam. A mulher, por si só, não teria sentido sem o marido. E o marido, ele, para ser completo, precisa da mulher. Então, é tudo perfeito. Por isso que ele foi tirado, né? Por isso que foi tirado da costela de Adão, né? Uma parte ali. Aí tem gente que fala, foi do lado esquerdo, do lado do coração, tal. Aí fica romântico o negócio, né? Tá bom, aí pode romantizar, mas que de fato existe um relacionamento e um elo importante aí, né? De propósito, existe sim. E olha só que interessante, termina assim. Não, termina não. Antes de terminar, fala assim: deixará, pois, o homem, né, e a mulher, seu pai e sua mãe, e unirão e serão uma só carne. Então isso a gente sempre comenta também. O que acontece? O homem casa-se com a mulher, ok? E eles saem da casa dos pais. Por quê? Porque tem que constituir uma vida nova, né? Uma vida própria. A direção competirá agora ao homem com a ajuda da mulher, não dos pais dando essa direção. Claro que os pais sempre poderão orientar naquilo que for solicitado, né? Mas se um pai e uma mãe criaram bem seus filhos, eles vão se orgulhar em ver como esses filhos no seu casamento serão bem-sucedidos, né? Esse é o orgulho do pai e da mãe. Não aquele cuidado, casou, será que agora ela vai fazer a comida dele? Será que agora ele vai cuidar dela? Não, isso não pode existir, né? Por quê? Porque aquilo que você faz enquanto você é o cuidador dos filhos, isso tem que fazer com que eles cresçam e sejam maduros, né? O suficiente para ter uma vida que nos dê orgulho, o orgulho bom, não o orgulho ruim, né? Nos dê alegria ali de ver que estão no mesmo caminho. Bom, deixarão o pai e a mãe, é um ponto. O outro ponto é o seguinte: unirão e serão uma só carne. Ok, a gente falou aqui, completo. Terão filhos.
Mas notem que os filhos, assim como o casal que sai dos seus pais, né, não ficam mais com seus pais, os filhos também. O que significa isso? Significa que o casal com seus pais, ou os filhos aqui desse casamento, não são uma só carne com seus pais. Filhos não são uma só carne conosco. A esposa é uma só carne com o marido é uma só carne com a esposa. Tá? Então, o que acontece? Nós amamos nossos filhos. Nós devemos amar os nossos filhos aqui? Não, a gente deve amar o máximo possível. E a esposa? O marido deve amar os filhos. O marido ama os filhos aqui. Deve amar a esposa como? Acima disso. E a mãe ama os filhos aqui. Não existe amor maior que a mãe. Até aqui. Não existe amor maior que o amor de mãe. Mas o amor que ela tem que ter pelo seu marido tem que ser maior. Então, o amor do marido para com a esposa, da esposa com o marido, tem que ser maior do que o amor que eles têm pelos filhos. Só que, infelizmente, não é o que a gente vê. É algo que a igreja precisa ajudar e trabalhar para colocar em ordem. Não significa que assim, eu amo a minha esposa aqui, então eu vou amar meus filhos até aqui. Não, eu vou amar meus filhos aqui e a minha esposa mais. Eu não tenho que diminuir o amor de um para justificar o do outro. Pelo contrário, eu tenho que amar mais e mais. Amar meus filhos e amar mais a minha esposa. E amar mais ainda meus filhos e mais ainda a minha esposa. E a mesma coisa a esposa com o marido. Né? Porque nós temos no nosso DNA, o carro-chefe desse DNA da imagem de Deus é amor. Então nós temos que amar. Né? Então, sem esquecer que uma só carne, o marido é com a esposa e a esposa é com o marido, não com os filhos. Então os filhos, nós criamos eles da melhor forma possível, e quando eles veem o nosso casamento perfeito, ou aquilo que é o máximo que nós conseguimos fazer de um bom casamento, né, eles vão reproduzir isso na vida deles. Né? Então isso é a ordem que o Senhor nos deu, e pecamos quando mudamos essa ordem, quando os nossos filhos passam a tomar mais tempo do nosso coração do que o nosso cônjuge, do que o nosso marido ou do que a nossa esposa. Ok? Tá? Bom, e por último, eles não tinham malícia alguma. Eles estavam nus e estavam normal. Não havia malícia. Por quê? Porque não havia pecado. Então, como não havia pecado, o texto fala, eles estavam nus e estavam bem. Por quê? Porque todas essas informações que a Bíblia vai dando, mais para frente um pouquinho, sempre vai fazer sentido, sempre vai ter um porquê que a Bíblia falou isso. Né? Então aqui vimos a constituição do homem, da mulher, os atributos que são divinos em Deus sendo colocados no homem. Nesse momento aqui também, nós temos que o nome, né? Lá no capítulo 1, nós temos que Deus deu ao homem o nome de Adão e à mulher o nome de Eva. Adão, por quê? Adão significa terra ou vermelho, cor da terra. Tá? Então o nome Adão, que a gente fala é homem, né? Adão é homem, significa homem. Mas o que significa a palavra homem? Né? Ou o que significa a palavra Adão? Significa terra ou vermelho. Tá? Esse é o motivo pelo qual, ou também, claro, sangue, né? Tem a questão da terra ser vermelha, mas também tem a questão do sangue, embora os animais também o tenham sangue, né? E a mulher foi chamada Eva ou Havá porque ela significava vida. Então, Eva significa vida, por quê? Porque os filhos dos homens nascem a partir da mulher, e a mulher é que gera vida. Condição imutável do Senhor. Homem e mulher juntos, e a mulher concebendo uma nova vida. Isso não dá para mudar. Não tem como mudar. Por mais que se tente implantar qualquer tipo de ideologia que seja, isso é impossível. É impossível de um homem gerar uma criança. Mesmo que de forma artificial, né? Sendo implantado dentro do homem alguma coisa, sempre será uma forma artificial de tentar fazer isso. Nunca será natural. O homem nunca nascerá com a condição de conceber e gerar filhos. Somente a mulher nasce com essa condição, né? E ela também não consegue fazer isso se não houver a participação masculina, tá? Então, podem tentar, mas não conseguem mudar isso. Tudo bem até aqui?
Bom, com as mulheres vai estar ganhar a noite, né? Já, ok, muito bem. No capítulo 3, nós temos aquilo que é chamado de a queda. Por quê? Todo mundo, né, pode até falar, esse é o pecado, é o momento do pecado. É o momento do pecado capital para o homem. Mas o pecado, ele já havia sido gerado no céu, quando Lúcifer peca diante do Senhor, né? Então, fazendo uma recapitulação, Lúcifer, ele sente orgulho do que era, sentindo orgulho do que era, ele fala não para o Senhor. Quando ele fala não, ele nega a luz, automaticamente, treva é aquilo que ele adquire e se torna. Ele é lançado das regiões celestiais com 1/3 dos seus seguidores, e em caindo no mundo físico, ele é transformado em demônios. Ou seja, orgulho dá origem ao pecado e pecado dá origem aos demônios. Essa foi a ordem, tá? E Lúcifer não foi tentado por ninguém. Esse é o motivo pelo qual também o Senhor deu chance para o homem, porque o homem foi tentado, né? Não poderia dar o mesmo julgamento para Lúcifer e para o homem, porque Lúcifer não precisou ser tentado por ninguém para negar a Deus, e Lúcifer via Deus face a face, embora Adão também visse Deus face a face, mas Lúcifer o homem só negou a Deus porque Lúcifer o tentou, e enganando o homem, não foi nem se apresentando como um demônio, né? Ele teve que enganar o homem para que o homem pudesse negar ao Senhor. Então, para colocar em pé de igualdade a condenação dos dois, inclusive justificar a condenação de Lúcifer, tá? Existe toda a história da humanidade agora. Então a humanidade está passando por toda uma história de estar diante do Senhor também, de negar ao Senhor, de resgate diante do Senhor, para que no momento final o homem possa ser salvo ou condenado, e da mesma forma Lúcifer possa ser condenado. Não há salvação para Lúcifer, né? Porque ele negou ao Senhor e não pediu retratação, não pediu perdão. Nós, depois de Adão e Eva, nunca mais o homem viu Deus face a face. Mas a nossa condição é a nossa condição de chegar no nosso quarto arrebentado, com os problemas da vida, com as opressões que nós temos, com o próprio diabo nos tentando, e a gente chega no nosso quarto, a gente fecha a porta, a gente dobra o joelho e a gente adora ao Senhor. Então, nós verdadeiramente não vemos Deus face a face, mas nós fazemos aquilo que o diabo não foi capaz de fazer, que é adorar ao Senhor, né? Mesmo sendo falho, mesmo o homem sendo falho. E isso justificará a condenação eterna de Satanás. E por que eu digo isso? Porque Deus, ele é amor, e a base do trono de Deus é justiça e juízo. Só que a essência de Deus é amor. Então, não significa assim, Lúcifer disse não para Deus, pecou, e aí, então Deus vai matá-lo, porque ele passou a odiar Lúcifer. Ele não passou a odiar Lúcifer. E isso é estranho da gente ouvir. E aí eu vou abrir um parênteses e vou perguntar para vocês, pela experiência de serem filhos, inclusive, né? Tem aqueles que já são pais. Mas se um filho seu, ou você como filho, se um filho seu faz alguma coisa contra você, você ama aquela criança, você ama o seu filho, você vai passar imediatamente a odiar o seu filho e vai querer matá-lo? Ou quando você fez alguma besteira com os seus pais passaram a te odiar e quiseram te matar? Até a mãe fala, né? Ai, se eu pegar você, eu mato. Não é isso que fala? Mas não faz, de fato, não é? Porque ama. Agora, nós somos falhos. Se nós, sendo falhos, não somos capazes de fazer isso, de odiar e de matar os nossos filhos, é engraçado que a gente exige de Deus até que ele extermine Lúcifer. A gente fala assim, mas por que ele não matou o diabo? Por que ele não exterminou Lúcifer quando ele pecou? Ué, se você não faz isso com seu filho, o que você está mandando Deus fazer? Ou você acha que Deus odeia? A Bíblia fala que ele odeia. A Bíblia traz uma linguagem para você tentar entender aquilo que ele rejeita. Mas Deus não odeia. Deus é amor. Só que a base do trono de Deus é justiça e juízo.
Então a história da humanidade está sendo uma sentença final para os demônios, para que no final disso os demônios e o inferno sejam lançados junto com os seguidores deles, os homens seguidores, no lago de fogo e enxofre eternamente, pela justiça que o Senhor está fazendo. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo irão para a eternidade. Aqueles que não aceitaram Jesus Cristo estão condenados eternamente. E essa é a justiça que o Senhor está fazendo. Quando Lúcifer pecou, ele não matou Lúcifer, porque senão os outros anjos teriam medo dele e estariam com o Senhor por medo. Deus não faz assim. Mas Deus poderia ter colocado esquecimento na cabeça de todos os anjos. Extermina Lúcifer, esquece todo mundo, e aí galera, vamos aí, vamos viver? Só que é o seguinte, isso não impediria um anjo posteriormente de negar Jesus novamente, de negar a Deus novamente. E o Senhor iria o quê? Exterminar e colocar esquecimento? Exterminar e colocar esquecimento? Não, Deus não faz assim. Da mesma forma, Ele não fez isso com o homem. Adão pecou, mata Adão, coloca esquecimento na Eva e nos anjos, né? E faz um outro Adão e põe aí, ó. Não vi, esse Adão é 3.0 plus, tá? Não, aí Adão e Eva vão pecar porque é Eva que pegou, né? Eles terminam a Eva, põe outra mulher e fala, essa mulher aí é 4.0, ela vem com assessor, bom, deixa lá. Então, o que acontece? Não, Deus não faz isso. Deus não vai exterminar, colocar esquecimento até quando? Deus não age dessa forma. Deus não perde o controle da situação. Quando Lúcifer, né, pecou lá no céu, o que ele fez? Nossa, mãe do céu, não é claro, não ia falar Nossa Senhora, né? Nossa, mãe do céu. O que acontece? Imagina, né, Deus falando isso, né? E agora, o que a gente faz? Lúcifer pecou, imagina Deus falando isso. Se Deus perde o controle, o que eu sou então? Né? Não, o Senhor tem o controle. Não quer? Então tá bom. Tá aí, vai longe de mim, existe um plano, mas eu continuo te amando. E ele continuou amando. Não adianta você falar que Deus odiou o diabo, né? Porque Deus é incapaz de odiar, mas ele vai praticar a sua justiça em relação a ele e aos homens que o negaram. Não que Deus odeie os homens que o negaram, porque Deus, ele ama, não adianta. E aí a mesma coisa com Adão, né? No momento em que errou, bom, então agora vai que tem um plano para tudo isso, né? Tem um plano, não é que eu queria, mas quando aconteceu, há um plano para isso, tá? E aí então as coisas acontecem da forma como a gente viu, e o Senhor está fazendo, e tudo está no controle das mãos dele, até que chegará um momento que acabará. Aí, primeiro, não vai para a eternidade com o Senhor o homem que tenha na sua forma de ser a ideia de que vá sentir orgulho e pecar de novo. Então, se o homem tem esse ímpeto de fazer uma coisa errada, tá? Esse homem não está convertido, ele não vai para o céu, ele é uma pessoa que está condenada. Então só vão aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, em santidade. Mas, se lá na frente chegar o homem a errar, ou um anjo, ou um homem, imediatamente será mandado para o fim que os demônios estão. Por quê? Porque a história já contou o plano de redenção e de misericórdia de Deus. E isso é como em direito se fala de jurisprudência. Então isso já está lá, já está mostrado. Se chegar a acontecer de novo, esse é o destino e acabou. Não vai ter uma nova história de humanidade para justificar homens, justificar demônios, justificar salvos e perdidos. Não vai ter mais. Essa é a história que nós estamos vivendo, a história da humanidade. Então é muito mais amplo do que a gente imagina, tudo isso que está acontecendo. Também é uma forma de justificar a condenação eterna dos demônios. Por que eles estão aí no ar? Por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo? Deus não perdeu o controle. E eles estão aí porque eles estão sendo julgados também, né? Então, só que eles, mas eles estão nos afrontando. Estão chegando perto. Mas ao teu lado tem um anjo que te protege. Dentro de vocês, dentro de cada um de nós, tem a plenitude de Deus, né? Tem o Espírito Santo que nos faz viver a vontade e a palavra de Jesus. E isso nos atrai Jesus. E Jesus sendo atraído, atrai também Pai.
Também Deus, o Pai, o Filho e o Espírito habitam em nós. Então em nós tem a plenitude de Deus, tem um anjo do nosso lado e o demônio olhando para a gente. E daí? O demônio está olhando? O problema é dele, né? Ele não pode nos tocar. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo acho que 18, alguma coisa assim. O mundo jaz no maligno, né? Mas aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. O diabo não pode tocar no homem que é de Deus. É impossível que o diabo toque. Tá? Tudo bem? Tá? Então, é por isso que o diabo não foi exterminado, Adão não foi exterminado, e a história está sendo contada e é a história que a gente tem aí, né? Mas a partir do momento, então, que as coisas saem da harmonia do paraíso, é que nós temos a questão das contagens do tempo, né? Que é o que hoje fica para a história da humanidade. A história da humanidade será contada em dias, né? Porque aqui existe tempo e existe espaço. No céu não existe nem tempo nem espaço. Nem dias serão contados e nem locais serão fixados, porque não existe, né? Não existe um local fixo, sendo que nós temos um corpo glorificado, né? Então, você ter um local não tem sentido. Aquele negócio que a gente falou, né? Ter uma rua de ouro, ou ter uma casa esperando pra gente, uma mansão para alguns, uma casinha para outros, não tem sentido isso, né? Porque a gente não precisa disso. O nosso corpo não vai precisar disso. Não vou precisar deitar e dormir. Não vou precisar comer. Até poderei, mas não precisarei disso. Então, tem um tempo que será um milênio. Esse milênio nós estaremos aqui de uma forma. E depois do milênio, nós estaremos definitivamente diante do Senhor de outra forma. Não sabemos como é. Tem coisas que são faladas que vão acontecer só no milênio. Eu acredito até que rua de ouro no milênio possa ter, tá? E até casa, para interagir com toda a humanidade que estará aqui. Só os demônios serão aprisionados. A humanidade estará aqui, né? Ninguém morrerá nesse tempo, né? A gente imagina, ninguém vai morrer durante 1000 anos. Vai nascer gente também? Não sei se vai nascer, acho que não vai nascer ninguém, porque o plano de salvação não existirá mais, né? Então, é um tempo da igreja reinando sobre a humanidade. Mas depois disso, os demônios serão soltos ainda e muitos da humanidade negarão o Senhor ainda. Isso no estudo escatológico que a gente vai ver. Quando a gente estudar escatologia, a gente vê esse tipo de coisa, tá? E aí sim haverá o fim, tá bom? A condenação eterna. Bom, mas então voltando para os nossos dias, né? Estamos aqui agora, depois que o homem é colocado aqui e peca no momento da consciência. Mas vamos chegar a esse momento do pecado então. O homem estava ali no paraíso e o diabo ele precisou se transvestir. Ele precisou se disfarçar, né? E em se disfarçando, ele se disfarça em um animal que a Bíblia relata como sendo serpente. E ele tem um relacionamento com a Eva. Aí a gente imagina assim, bom, será que essa serpente falava? Ou será que era por telepatia? Né? Como que esse animal interagiu com Eva? Porque o texto fala de uma conversa. Como se deu essa conversa? Né? Será que existia algum animal ali que falava? A tradição judaica fala que esse animal, ele era um animal tão belo que ele quase se assemelhava a um querubim, tá? Eu também não sei quem viu o querubim. O querubim que a Bíblia descreve, o querubim que a Bíblia descreve está lá em Ezequiel. Se você vê o querubim de Ezequiel, você fica louco, porque ele tem uma face de leão, uma face de boi, uma face de homem, uma face de águia, cada face à sua frente, cada face vai para sua frente, daí ele tem um corpo, tem um pé de bezerro, de bronze polido, um negócio louco. Né? E ele tem uma roda e essa roda tem olhos, né? E você, esse é o querubim, que lindo o querubim, não é lindo, não dá para achar que tem um que tem 6 asas, com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés e com 2 voa. Alguém explica para mim por que um anjo precisa de asa para voar? Por que precisa de asa para voar? Se tem um corpo glorificado, um corpo diferente, se ele some e aparece, por que precisa de asa para voar? Né? Então aí talvez seja para dar uma ideia de imponência, de autoridade, pode ser, mas efetivamente eles não interagem com o ecossistema, com o meio ambiente, com a atmosfera para precisar voar, né? Para ter asa. Então são coisas interessantes que a gente pega, né? Que a gente vê ali
que são formas do Senhor falar conosco, de Ele mostrar coisas fantásticas, coisas que são que nos surpreendem, né? Os animais fantásticos, né? Os seres fantásticos, nada a ver com Harry Potter, tá bom? Lá é mentira, né? Mas são seres fantásticos, e esse animal fantástico, esse ser, né? Esse querubim ou esse animal, bom, talvez ele interagia de alguma forma, mas será que ele raciocinava então? Porque ele está falando com Eva, não, vai acontecer, não vai acontecer, né? E a Eva teria que ter conhecimento desse raciocínio para conversar com o animal, senão ela ia achar estranho. Como é que você está raciocinando assim, dizendo para mim que se eu comer eu não vou morrer? Você está pensando? Você não pensa, você pode até falar como um papagaio, mas raciocinar? Então como que se deu isso? São coisas que nós não sabemos. Nós tentamos dar resposta para isso de uma forma ou outra, num desenho, numa novela, mas efetivamente a gente não sabe como. Abro um parênteses aqui e falo que na tradição judaica existe uma linha de pensamento, não é toda, uma linha de pensamento judaico que fala que esse ser era um querubim e que o pecado não foi comer um fruto, foi a Eva ter relações sexuais com esse querubim e Adão também. E isso eu já vi judeu pregando isso no altar, que é algo que para nós é um absurdo, né? Mas por que eles falam isso e sustentam inclusive isso? Porque a primeira coisa que Adão e Eva sentem é a malícia sexual, é a malícia dos seus corpos nus, e ali a malícia da sensualidade, né? Então e é engraçado porque toda vez que a gente vê algum desenho do pecado, a gente vê Adão e Eva pecando, imediatamente você vê ali um relacionamento com os órgãos sexuais, com a maçã, né? E a maçã como um símbolo de amor também. Então tem todas essas coisas, mas para mim isso é algo que é absurdo, esse tipo de ideia, né? Do que aconteceu para o pecado ser exatamente esse relacionamento sexual. Para mim é exatamente a questão da árvore e o fruto de uma árvore, acabou, né? Também não é maçã, tá? Pode ser qualquer coisa, mas não precisa ser a maçã, mas é um fruto de uma árvore a se comer, tá? É isso que eu acredito e aceito. Mas esse animal então é uma incógnita, como ele seria. De qualquer forma ele consegue convencer Eva, como? Exatamente da forma como o pecado original, o pecado de Lúcifer mesmo, ele se deu. E aí se deu o pecado do homem e depois se dará o teste de Jesus depois do seu batismo. Isso está em 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, aqui eu vou ler conforme está aqui, né? Porque tudo que há no mundo, a paixão da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Na nossa versão tradicional diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem de Deus, mas do mundo. Certo? Bom, o que significa isso? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Concupiscência são as decisões que nós tomamos pela carne, né? Por aquilo que nós sentimos. E a concupiscência da carne, nós sentimos nos desejos carnais. E a concupiscência dos olhos, nos desejos daquilo que a gente vê e deseja ter. E a soberba da vida é a autossuficiência de uma vida de luxúria, tá? Esses três pilares são os pilares do pecado. Por quê? Porque quando Lúcifer ele estava lá nas regiões celestiais, quando ele viu aquilo que era dado para Deus, né? Isso seria a concupiscência dos olhos. Então ele viu aquilo e desejou para ele. Aí quando ele sentiu que aquilo poderia ser glória para ele seria exaltado. Isso é a concupiscência do corpo dele, embora não seja carne, né? Mas é a concupiscência daquilo que é a constituição dele. E quando ele se imagina então como Deus, porque quando ele imagina isso, ele se imagina como um Deus, ele entende a soberba de ser alguém, de ser
maioral, de ser superior, aquilo que seria um domínio como um Deus, e ele se sentiu engrandecido. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida são os 3 pilares do orgulho de Satanás, de Lúcifer, para gerar o pecado. Bom, quando a serpente tem uma conversa com a Eva, notem bem o que acontece no capítulo 3, no diálogo que eles têm. Diz assim: mas a serpente era astuta, mais que todo animal selvagem que o Senhor Deus havia feito. E disse a serpente à mulher: então Elohim tem dito, não comais de nenhuma árvore do paraíso? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do paraíso podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, o Senhor tem dito, não comas dele, nem o toqueis, para que não morrais. Mas a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, pois sabe Elohim que no dia em que dele comeres se abrirão os vossos olhos e sereis como Elohim, conhecedores do bem e do mal. E viu a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos e desejável para adquirir conhecimento. Está aqui: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Concupiscência dos olhos, agradável aos olhos. Concupiscência da carne, boa para comer, e soberba da vida, desejável para adquirir conhecimento. Então, os 3 pilares que levaram Lúcifer ao pecado, Lúcifer traz a Eva para que Eva também possa sucumbir e dar origem ao pecado. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então, vamos lá. O pecado, a gente fala sobre isso. O pecado de Eva, ela sucumbiu a isso, né? E negou ao Senhor, negou uma ordem do Senhor. Então, Eva desrespeitou a Deus. Mas Adão, também desrespeitando a Deus, o que ele fez? Ele olhou para aquilo que a mulher estava fazendo. Ela deu para ele e ele comeu. Ou seja, ela deu uma ordem entre aquilo que era a ordem de Deus para Adão e Adão. Ela entra com uma nova ordem. Como? E tudo aquilo que fica entre você e Deus é idolatria. Então Adão, ele idolatra a sua mulher. Adão idolatra a mulher. Esse foi o pecado dele. A mulher nega ao Senhor. Esse foi o pecado dela. Tá? Então, a característica do pecado da mulher, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Característica do pecado do homem, idolatrar a mulher. Os dois negaram o Senhor, né? Mas aí é a forma como os pecados aconteceram. E qual é a consequência? Ou quais são as consequências disso? Tá? Lhes foram abertos completamente os olhos e ambos se deram conta de que estavam desnudos e coseram folhas de figueiras e fizeram aventais para si mesmos. Ou seja, aquela informação de que eles estavam nus e não sentiam vergonha é exatamente para esse momento, para que aqui fosse mostrado que agora eles viram que estavam nus e sentiram vergonha. 2 sentidos aqui. O primeiro, a malícia mesmo da sensualidade, né? E aqui eles cozinham ali algumas folhas e fazem roupas para eles. E aquilo que é estar nu, sem aquilo que seria um manto de autoridade, uma capa de autoridade de filhos, porque eles saíram dela, eles desobedeceram ao Senhor. Então, o Senhor, ele nos coloca, a todos nós, debaixo de um espírito que ele sonhou, um manto de autoridade de filhos. E nós vivemos aqui, mas a nossa vida, que deveria ser reta, ela é assim. A gente sai, volta, e ele tenta. A gente sai da vontade de Deus e ele tenta nos trazer de volta. A gente sai da vontade de Deus e ele tenta nos trazer de volta. Então, não é que Deus deixa de nos abençoar, Deus deixa de nos guardar, Deus deixa de nos amar. Não, Deus continua constante. Nós é que nos afastamos, nós é que o negamos, nós é que fazemos errado e nos arrependemos, nós é que fazemos isso aqui. Então,
Nesse momento, eles saíram debaixo do manto de autoridade. Também, espiritualmente, eles estão nus, sem a proteção agora do Senhor. E o que se desenrola a seguir, também extremamente importante, porque todas essas coisas que a gente está falando, muito mais do que a história do pecado, muito mais do que a história da concepção do homem, da mulher, o que quer que seja, são princípios, que a gente tem falado desde o começo aqui. O princípio do propósito da criação, o princípio da inocência, o princípio do pecado, da malícia, as origens do pecado, todas essas coisas são princípios que nos levam a refletir muito melhor sobre atitudes pessoais do que simplesmente saber história, né, do que aconteceu. Na sequência aqui, o que acontece, né? Eles se esconderam no meio das árvores do paraíso, achando que dá para se esconder de Deus, né? E olha a inocência deles, eles achavam que eles podiam se esconder de Deus. E o que acontece na sequência? Mas Adonai Elohim, o Senhor Deus, chamou ao homem e lhe disse: Adão, onde estás? Aqui existe uma frase que mostra que Deus não sabe tudo. Deus não sabia onde Adão estava? É óbvio que Deus sabia, né? Mas o que Deus quer? Deus quer um relacionamento. Ele quer estar com o homem que quer estar com ele. E aqui existe uma situação que o homem nunca tinha vivido. E Deus começa a mostrar para o homem, então, que tem alguma coisa errada, mas ele mostra com amor. E o homem, ele tem que entender que o Senhor não está chegando ali agora punindo ele. Ainda não. Deus não vai punir até o momento em que o homem mostra que precisa da punição. Porque o homem pecou. E aqui ainda não há punição. Então aqui ainda não é necessário punir o homem. Mas vamos continuar. Respondeu a Adão: ouvi a tua voz passeando no paraíso e tive medo, porque eu estou nu e me escondi. Então Adão foi sincero. Ótimo, relacionamento. Mas tem um problema aqui, né? Aí Deus disse assim, quem te declarou que está nu? Quem mostrou para você que você está nu? Deus não sabia, né? E continua: acaso comeste da única árvore da qual te ordenei que não comesse? Deus sabia. Mas Deus sabia, por acaso você comeu daquela árvore? Amor. A mesma coisa, eventualmente, a gente faz com os nossos filhos, quando a gente tem um pouco mais de tempo, né? Então a gente fala para não fazer alguma coisa, vai lá e faz. Aí você, com sangue nos olhos, às vezes você fala assim: não, viu, você fez isso, né? Às vezes eu falo para minha filha, para Amanda, assim, eu falo: viu, por que você está falando alto comigo? Você está irritada? Porque, viu, por um acaso você fez aquilo que eu falei para você que você não podia fazer? Viu, você pegou aquilo? Ah, é? Eu vi já que pegou, já vi já que não está lá, eu vi que comeu antes da comida, eu já vi que fez, né? Mas para que sabe? Ela começa a chorar. Não, eu vou ficar chorando. Não estou chorando. Então que bom, porque chorando não dá para conversar. Não, pai, meu Deus, não, chorando não dá para conversar. Não, tá bom, pai. É assim, pai, eu queria muito tal. Viu? Mas a gente tinha um acordo, né? Dessa forma, você mostra que ela está errada, né? E também existe um sentimento, uma esperança de que entenda que esteja errado, né? Mas aqui o que acontece, né? O Senhor está dando essa chance, né? E também ali, o Senhor está falando desse jeito, está dando ali a chance de que se retrate, né? Acaso comesse da árvore, aí o negócio pega, aí o bicho fica feio, né? Aí, e disse o homem: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu da árvore e eu comi, viu? Não quero fazer intriga aqui, mas a mulher que o Senhor me deu tem um defeito, está com defeito. Eu, inclusive, estava vendo ali no manual se ainda está nos 30 dias de garantia, porque assim, eu não gostei também do que fez. Eu estou igual a senhora também, não gostei do que ela fez, né? Então deu um de migué, né? Deu migué ali, né? Tipo assim, ó, o que ele falou? Sobre quem que ele pôs a culpa aqui? Não foi sobre a mulher, foi em Deus. A mulher que o Senhor me deu. Olha que ousadia.
O homem é criativo, né? Eu acho que o paraíso devia ser no Brasil, aqui perto de Minas, perto de Belo Horizonte ali, né? Aqueles lugares, né? Adão, ele de alguma forma, claro, ele culpou a mulher, mas ele também, né, colocou ali a culpa de Deus. Mas ele mostrou aquilo que a gente faz até hoje. Viu? Desculpa. Dá desculpa. A culpa é de todo mundo menos minha. Fui eu que fiz a caca, mas a culpa não é minha. Ou não é só minha. E isso todo mundo faz. A gente sempre procura uma desculpa, ao invés de reconhecer os próprios erros, né? Isso é muito difícil para o homem que está na carne, para a mulher que está na carne, para o homem que está na carne. Na carne, reconhecer que está errado. Não. Eu quero falar uma coisa aqui. Errei sim. Sou uma pessoa que não sou perfeito. Sempre falei que não sou perfeito. Não sei se sou para mim. Eu errei. Eu não sou perfeito e acabou. Quem fala isso? Ninguém fala isso. Se fala isso, né? A mulher fala, não sou perfeita, mas aqui também ninguém é. Aí você, né, traz todo mundo para o mesmo nível. Não adianta, né? Não tem. O homem sempre arranja uma desculpa. Sempre quer arranjar uma desculpa para o seu erro. Então, como ele disse isso, o Senhor agora precisa castigar o homem. Mas ele olha para a mulher. E a mulher tinha nesse momento toda a chance de se elevar e ser superior ao homem. Se ela tivesse reconhecido o erro. O homem não reconheceu. Está errado. Mas se a mulher reconhece, então ela mostra superioridade ao homem nesse momento. Mas o que acontece aqui? E disse Adonai Elohim à mulher, que é isso que tens feito? E a mulher respondeu, a serpente. Né? Então a serpente me fez errar e eu comi. Então a mulher também não reconhece. Não coloca a culpa no homem, porque na verdade ela induziu o homem, mas ela coloca a culpa na serpente. Ela me induziu e eu comi. Então ela poderia ter pedido perdão. Foi a serpente que induziu mesmo. E foi a mulher que induziu o homem. Mas o homem podia ter reconhecido, mas eu podia não ter feito. A mulher podia ter reconhecido, eu podia não ter feito. Né? Mas não. O primeiro sentimento é o sentimento mais baixo de preservação animal. É autopreservação. Isso mostra uma irracionalidade animal. A autopreservação. Tentando colocar em outro. Né? É como um animal que não raciocina, que tem a autopreservação e a perpetuação da espécie, só isso. O homem se nivela nesse momento a um animal. Né? E se rebaixa, inclusive, a questão da própria serpente, que é um animal. Né? Bom, aí o que acontece? Por que Deus não perguntou para a serpente, o que é que você fez? Porque o relacionamento de Deus é com o homem e com a mulher. E para a glória de Deus, o homem e a mulher. Os animais, não. Né? Bom, e disse Adonai Elohim à serpente, porquanto tens feito isso, maldita és entre todos os animais e entre todas as bestas do campo. Sobre o teu ventre, né, sobre o teu peito aqui, sobre o teu peito, teu ventre andarás, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ele mesmo te esmagará a cabeça, quando tu ferires seu calcanhar. Então aqui tem muitas informações. Em relação à serpente, tanto Satanás, aqui transvestido, quanto o próprio animal. Então nós temos hoje, temos como nome serpente, um animal que rasteja sobre o próprio ventre, uma cobra. Né? Se bem que cobra e serpente são diferentes, mas isso é coisa de biólogo. Né? Para nós é tudo a mesma coisa. Rasteja sobre o próprio ventre. E rasteja no pó da terra. Acontece que o homem foi feito do pó da terra. Então, no sentido espiritual, o que acontece? Satanás irá rastejar atrás do homem para tentar seduzir. Então, Deus está dizendo aqui, você não tem diante de mim o valor que o homem tem. E você quer tragá-lo de mim. Mas para isso você vai ter que rastejar atrás dele. É isso que está acontecendo aqui. E a primeira promessa messiânica é falada. Né? E colocarei inimizade entre a sua descendência, se bem que não há descendência de demônios. Demônios não geram filhos. Há descendência do animal cobra, do animal serpente. Mas
aquilo que vem a ser o projeto, aquilo que vem a ser o que Satanás irá fazer na história da humanidade aqui. Essa seria a descendência de Satanás, né? O propósito dele em relação a correr atrás do homem. Ele mesmo fala: colocarei inimizade entre os homens e você, e o homem vai pisar a tua cabeça quando você ferir o calcanhar dele. Ou seja, primeira promessa messiânica, por quê? Porque Cristo estava aqui, estava no seu ministério, estava caminhando no seu ministério, estava trazendo o reino de Deus à terra, ensinando aos homens, e num determinado momento, o caminho de Cristo é impedido de continuar. Cristo é impedido de continuar caminhando no seu ministério. Ele é preso, ele é morto. Então aqui os pés dele foram feridos, né? Quer dizer, ele deixou de andar. Nisso, o que acontece? Ele sendo morto, ele desce até as regiões do inferno, as regiões da morte. As regiões da morte não podem deter a Jesus. Por quê? Porque a morte é um salário do pecado. Jesus, quando entra nessas regiões, ele não tem pecado, então a morte não pode segurá-lo, mas ele continua descendo, vai até onde está Satanás, pisa na cabeça dele, pega a chave do inferno e da morte da mão dele, né? Leva e traz cativo o cativeiro. Então, na morte de Cristo ele vence a morte, e ele não mais, o diabo agora tem a autoridade de dar a morte eterna aos homens e levá-los para o inferno. Jesus tirou isso da mão do diabo e está agora com ele, nas mãos dele, a destra de Deus. Ele entregou isso ao Pai. E aí ele intercede por nós e consegue nos tirar dessa condição. Não é o diabo que decide mais isso. Até esse momento estava na mão do diabo. Tanto é que quando a gente vê a história do rico e do Lázaro, que não é uma parábola, os homens estavam cativos no cativeiro. E aí, quando a gente lê as epístolas paulinas, a gente vai entender, né, que o Senhor levou cativo o cativeiro. E em Evangelhos, quando a gente chega nesse momento, a gente explica nos vídeos que o Senhor mudou a forma da morte se comportava. A morte que antes se comportava de uma forma, com o Hades, né, a antessala do inferno, e com o seio de Abraão, hoje não se comporta mais dessa forma. Se comporta da forma que Jesus fala para o ladrão da cruz: hoje mesmo serás comigo no paraíso. Mas nem o próprio Jesus foi ao paraíso naquele instante, no tempo humano. Então muda agora o tempo da morte. Não é mais o tempo humano, é o tempo divino. Tá? Então tudo isso é explicado em Evangelho já. E quando a gente for para Epístolas Paulinas, a gente vai falar novamente sobre isso. Bom, então aqui nós temos os castigos. Esse animal provavelmente se transforma numa serpente rastejante mesmo, tá? Então ele muda a condição dele que ele era. Ele não era essa serpente rastejante, né? Tem os castigos dele e a primeira promessa messiânica aqui, em relação ao diabo, né? Em relação a Jesus Cristo e a Satanás. A mulher disse, olha aqui que interessante, nos vídeos tem um bônus que fala somente sobre os castigos da mulher, tá? Que é o que eu vou falar agora. A mulher disse: multiplicarei com crescer, ou multiplicarei sobremaneira, né, as tuas dores de parto. Aqui fala: multiplicarei com crescer tuas dores e teu gemido, com dores parirás filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, né? Então aqui a mulher passou a ter passou a parir com dor, né? E o desejo da mulher passou a ser dominado pelo marido. O marido passou a não mais compartilhar, a não mais precisar compartilhar ali o desejo entre o casal, né? Ali ficou, e por muito tempo foi assim. E quando você assiste filmes antigos, você vê esse tipo de situação. O homem simplesmente trata a mulher do jeito que ele quiser. A mulher era um objeto reprodutor. Se a mulher não reproduzisse, ela valia menos que um animal, tá? Isso foi durante muito tempo, isso aconteceu dessa forma, né? Eu já até falei alguns exemplos em relação a isso aqui, em civilizações orientais, essa não valorização da mulher. E aqui também existiu, e até hoje existe. A gente vê na televisão, você vê lá o marido que esfaqueou a mulher porque a mulher quis se separar dele. Tem uma série de coisas, né? A gente vê tudo isso tipo de coisa. Mas o que nos chama atenção, eu já comentei várias vezes, né? Talvez não com alguns de vocês. Quando se fala, viu, Bianca?
multiplicar alguma coisa significa o seguinte: tudo que você multiplica por zero é zero, né? E aqui fala: multiplicarei as tuas dores de parto. Ou seja, se a mulher nunca tivesse dado à luz, ela não receberia isso como castigo, né? Porque ela não sabia. Então, se a mulher nunca desse à luz, mas eu não teria dor para ter filho? Não sei, né? Não, isso é castigo. Ou seja, a mulher já tinha tido filhos, isso tinha sido somente um incômodo e algo natural ali. Por isso sustenta o fato da tradição judaica falar que filhas nasceram. Por que filhas? Porque não é mencionado. Então, como é mulher e tem essa condição da mulher, ela agora ser subjugada pelo homem, então sempre que a gente for ler daqui para frente a história, a gente vai ver homem em evidência. Raramente a gente vai ver mulher em evidência, mas sempre o homem, a promessa para o homem, o filho primogênito, o homem, né? Então, por isso é que a gente sustenta a ideia de que no paraíso, provavelmente mulheres, as filhas de Adão e Eva, nasceram, mas com o pecado dos pais, elas também foram expulsas e também herdaram a morte, tá? Porque elas são descendência de Adão e Eva. E isso, de Adão e Eva, cai o pecado para todos os homens. Todos herdam o pecado pelo pecado que eles adquiriram. A partir do pecado, toda criança que nasce, ela nasce com a imagem e semelhança de Deus da mesma forma, mas também com a marca do pecado, com o castigo, né, daquilo que é você estar longe de Deus agora, né, e você precisar ter uma forma de se voltar ao Senhor, tá? Então a mulher recebeu esses dois castigos e disse ao homem: porquanto atendeste à voz da tua mulher, né, idolatrou a sua mulher, e comeste a única árvore da qual ordenei que não comesse, o solo será maldito por tua causa. Ou seja, não fluirá. Aquilo que deveria nascer fluindo, não fluirá mais, né? Com fadiga comerás dele todos os dias da tua vida. Então o trabalho será árduo a partir de agora, tá? Espinho e abrolho te brotarão e comerás erva do campo. Então, junto com aquilo que serviria a erva do campo, também viriam os espinhos e os abrolhos, né? Pastor, Oi. uma dúvida sobre nascer como pecado. Por exemplo, uma criança, o pecado virou um instinto humano ou é consequência do erro, da influência das outras pessoas no meio que está já no pecado e acaba influenciando? Ou isso já virou um instinto humano? Vamos lá. O que acontece é o seguinte: existe. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Agora é 21 e 24. Tá. Nós vamos encerrar a aula daqui a pouco. Vamos finalizar com essa questão então. Então é assim: quando uma criança nasce, ela passou ali, ela teve 9 meses no ventre materno, certo? Como que essa criança ela foi gerada? Então, segundo aquilo que é uma ordem natural de Deus, um homem e uma mulher se uniram em amor, e ali, como fruto desse amor e do relacionamento sexual entre eles, o embrião ele é gerado. E esse embrião recebe uma carga genética, né, do pai e da mãe, e ele começa a se desenvolver num ambiente interno. Tudo aquilo que a mulher sente, isso também faz parte do desenvolvimento desse embrião, né? Tudo aquilo que a mulher está sentindo, tudo aquilo que a mulher está interagindo, ela passa isso também para esse embrião durante 9 meses, tá? Então, se a mulher ela tem uma boa alimentação, existe uma chance muito melhor desse feto ser saudável. Mas se a mulher ela não tem uma boa alimentação, ou se ela é privada de alimentação porque não tem, ou se a mulher procura inclusive usar drogas, ou se ela usa medicamento, ou se ela é rejeitada pelo homem, ou se ela foi estuprada, né? Ou se ela foi violentada, e se ela é submetida a um ambiente de hostilidade, todas essas coisas estão influenciando diretamente no desenvolvimento daquele feto, daquele embrião. Então esses sentimentos, né, de ausência do marido, de ter sido usada, ou de estar sendo amada durante os 9 meses, sendo cuidada pelo marido,
tudo isso está passando para a criança, né? Então, todas essas coisas vão agregar, estão ali, somando. Quando nasce, já nasce com 9 meses de vida. E existe um erro, que é quando nasce a gente começar a contar os dias daquela criança. Eu, inclusive, passei um projeto para a pastora Daniela Lemos. O projeto chama Eu Sou Mais Velha. Esse projeto, a ideia seria primeiro mulheres começarem a aparecer, desprovidas de toda e qualquer vaidade, dizendo eu sou mais velha. Porque 9 meses antes de eu nascer, eu fui amada pela minha mãe, no ventre materno. E as mulheres fazendo esse tipo de coisa, e os homens fazendo esse tipo de coisa, quem sabe celebridades fazendo esse tipo de coisa, para mostrar que quando a criança nasce, ela não nasce do zero, ela nasce já 9 meses. E isso te impede, inclusive, de abortar. Porque nasceu, no RG deveria ter lá a data de concepção, uma data estimada, e a data de nascimento. Nasce com 9 meses. Então, ela já tem 9 meses de vida, 9 meses de experiência com a interação, toda essa interação que a gente comentou aqui. E as questões também daquilo que é o que a mãe está vivendo espiritualmente. E o sonho de Deus para aquela criança também tem. E aquela criança só vai nascer porque Deus sonhou com ela, vai nascer a imagem e semelhança de Deus. Mas vai nascer com uma herança de pecado neste mundo. Por quê? Porque ela já nasce com a maldição da morte. Na verdade, o que acontece? A partir do momento da concepção, o embrião já começa a morrer. Né? Foi concebido ali, fecundou, começou a morrer. Nasceu, está morrendo, já faz 9 meses que está morrendo. Aí morreu com 85 anos, ficou 85 anos morrendo. Isso é maldição. Né? Que é a consequência do erro e do pecado que o homem e a mulher herdaram. Só que, então, tem carga genética, tem a predisposição do meio, que você é fruto do meio, tem a predisposição espiritual daquilo que é o sentimento que está sendo passado, aquilo que vem a ser depois a alma da criança, né? E aí a criança nasce. Quando a criança nasce, ela está interagindo com o meio. Ela está recebendo agora amor, ou rejeição, ou alimentação, ou privação, o que quer que seja. A criança está recebendo tudo aquilo. Então tudo isso, ela está interagindo com ela. E o diabo, desde que foi fecundado, na verdade, a mulher, o diabo está tentando promover situações ruins para que tudo isso dê errado. Né? E algumas coisas, infelizmente, ele está conseguindo. Aí aquela criança está sendo bombardeada pelo diabo, né? Mas está sendo protegido ali também. Tem um anjo da guarda? Tem um anjo da guarda. O anjo que guarda é anjo da guarda. Mas não é que eu tenho que orar para o anjinho da guarda, não tem nada disso. Mas tem um anjo que guarda, claro que tem. Né? Mas também tem o diabo que está ali. E também tem aquilo que é você ter uma legalidade espiritual da parte do pai ou da mãe, numa questão de maldição hereditária, que tem que ser conversado sobre o que viria a ser uma maldição hereditária, né? Tem toda essa história, mas tudo bem, vamos falar simplesmente da criança. E a criança, ela está sofrendo aquilo ali, o relacionamento com o meio, e a personalidade dessa criança está sendo formada. Então essa criança está aprendendo, a primeira coisa que a criança aprende a falar, né? Não. A primeira palavra que ela está aprendendo é não. Na verdade, a gente fala tanto não para a criança, que não vai cair, não faça isso, não. A primeira coisa que ela aprende a falar é não. Né? A Nicole, a primeira coisa que ela aprendeu a falar foi Mac, depois foi não. Às vezes eu falo que foi papai, a primeira palavra que ela falou foi papai, foi papai, mas não, foi Mac. Mas é culpa nossa, culpa do meio, não é culpa da criança. Né? E a personalidade está sendo formada. E a personalidade está sendo formada, ela está aprendendo naquela cultura que ela está crescendo, com aquilo que é o que os pais estão ensinando, que as pessoas estão ensinando. A personalidade está sendo formada. A personalidade é assim, é a pessoa, é quem aquela criança é em relação a tomar decisões, em relação a como receber as coisas e como tomar decisões. A personalidade está sendo formada daquela criança. Ok, junta todas as coisas, personalidade. Personalidade é imutável. Ela aprendeu a ser daquele jeito. Ela sabe que é daquele jeito que tem que reagir. Ela não entende reação de outra forma. Só que tem uma coisa: entre aquilo que eu sou, personalidade, e a minha interação com você, né? Entre a minha personalidade e a interação, existe aquilo que é o meu caráter. Então eu penso e sou de uma forma, mas quando eu exteriorizo o caráter.
Então, na Bíblia, nós sabemos que nós podemos atingir o caráter de varão perfeito. Ou seja, a personalidade é imutável, mas quando eu vou interagir, eu tenho uma fração de segundos onde eu posso deixar o Espírito Santo agir e mudar minha resposta, e abrandar minha resposta, e moldar minha resposta. E é só o Espírito Santo que consegue fazer isso. Porque se eu for carnal, ou só personalidade, eu vou agir do jeito que eu aprendi e acabou. Não vou me preocupar com isso, né? Então eu tenho personalidade e tenho caráter. A forma como esse caráter ele é exposto, daí tem temperamento, é outra coisa. Mas então, tenho uma personalidade formada, tenho um caráter e tenho um Espírito Santo. Acontece que a maior parte das coisas que eu aprendo na minha personalidade são erradas, porque eu aprendi. Eu tenho uma predisposição genética, eu tenho uma herança na minha formação embrionária, eu tenho uma carga que eu recebi espiritual da minha mãe e do meu pai, ou da minha mãe da ausência do meu pai, ou da rejeição pela minha mãe que teve que me carregar 9 meses e da ausência do meu pai, né? Eu tenho tudo isso e eu tenho aquilo que eu aprendo. E aí eu vou exteriorizar isso, vou colocar para fora. A maior parte dessas coisas sendo erradas, isso é pecado. Então o pecado não é simplesmente você receber uma forma de agir. Não, você tem muitas variáveis para formar quem você é. E quer seja genético, quer seja adquirido, mas são várias coisas que fazem você raciocinar e responder e agir. E nesse agir em desconformidade com a palavra de Deus é pecado. Mas aí você pode falar assim: ah, mas foi ensinado errado. Como que pode ser pecado se foi ensinado errado? Acontece que isso entra, né, de uma certa forma, entra numa ideia de uma maldição adquirida hereditária, mas não é só isso, tá? Quando nós estudarmos o livro de Levítico, no Pentateuco, a gente vai ver que aquilo que nós fazemos de errado por ignorância, por não saber que é errado, ainda assim é pecado. E ainda assim existe a necessidade de se pedir perdão. Então, por quê? Porque assim como a gente está falando de tanta coisa ruim aqui acontecendo e contribuindo para o erro, não se esqueça que a gente nasce com imagem e semelhança de Deus, né? Então, o que acontece nessas duas coisas? Entre elas, o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele vai pender para um lado ou pender para o outro, dependendo de como o meu espírito vá ouvir e testificar com o Espírito de Deus. De repente, nunca ninguém me falou que existe um Deus. De repente, eu estou longe de Deus. De repente, eu posso até conhecer Deus sozinho, até posso. Mas é numa determinada fase, num determinado momento da minha vida. Até lá, se ninguém me falou de Deus, eu estou alheio a Ele. Então, meu espírito está fraco. Como nós falamos no começo aqui do espírito enfraquecido. E eu estou dando vazão à carne. Né? Então, eu estou fazendo muitas coisas erradas. E mesmo assim é pecado, mesmo sem eu saber. Mas haverá um momento, de alguma forma, quer seja pela natureza, como Paulo fala na carta aos Romanos, quer seja por Deus se manifestar a pessoa, quer seja pela igreja fazer o papel dela e ir de encontro com as pessoas para poder levar a mensagem de salvação e a pessoa se deparar com Cristo e com o erro dela e se retratar, não importa, de alguma forma, né, haverá uma chance de nós mudarmos isso. Ah, mas espera aí, e as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Essa é uma forma que cabe somente ao Senhor. A igreja só cabe um caminho, que é a igreja ser detentora da mensagem de salvação pelo sangue de Cristo. É isso que nos importa e é isso que nós temos que falar. E a pessoa que nunca foi alcançada pelo sangue de Jesus? Não compete à igreja. A igreja não tem nenhuma resposta em relação a isso, mas Deus tem. Ele sabe o que ele vai fazer, tá? Nós não podemos dar resposta de salvação e nem condenar, né? Porque de repente a pessoa fala assim: ah, a minha avó que eu amava tanto, ela nunca ouviu falar de Jesus, ela sempre fez lá os trabalhos dela, tal, ela nunca ouviu falar de Jesus. E aí? Ah, ela foi para o inferno, fazia os trabalhos. Eu falei: não posso falar isso, porque eu não sei se ela fazia os trabalhos, quer dizer, se ela conhecia o mal, de alguma forma podia conhecer o bem, ou de alguma forma Deus pode ter se manifestado. Eu não sei o que aconteceu. Se ela não conheceu, a igreja não chegou até ela. Não posso falar nada. Só posso falar em relação às pessoas onde a igreja conseguiu chegar.
E a obrigação da igreja é chegar a todo mundo. E aí o Senhor voltar. Né? Então, você me fez uma pergunta simples. Que não existe resposta simples. Igual a pergunta que a Bianca fez. Então, precisa ser completo para a gente entender muitas coisas. Porque sempre tem muitas variáveis. E a gente precisa levantar. E talvez ainda tenha ficado dúvida. De repente existe, mas e tal coisa? E a gente precisa pensar sobre essas coisas. Aquilo que Deus nos der direção para responder, a gente precisa responder. Né? Porque nós não somos mais aquele momento daquele homem que domina uma mulher que está sobrepujada à vontade do homem e acabou aí. Não, porque o Senhor nos fez evoluir espiritualmente nele e nos revelou uma vontade paterna através dos patriarcas, nos revelou uma vontade superior através da lei, nos revelou uma vontade divina, plena, através da graça. E ele então ele permitiu que a nossa mente, o nosso relacionamento fosse evoluindo em direção a ele. E hoje nós entendemos uma outra forma de relacionamento com o Senhor. E essa forma é uma forma de intimidade, que nós podemos nos prostrar diante dele na viração do dia ou em qualquer momento e ter relacionamento com ele ainda, né? E ter respostas que a gente vai ver durante muito tempo. Não vai ter, vai ter só uma obrigação. E hoje nós temos não uma obrigação, hoje nós temos uma liberdade e uma forma muito mais livre de chegar diante do Senhor. A forma como a gente conversava outro dia. Hoje nós temos a forma que aqueles homens não tinham, mas Davi tinha. De repente, Abraão tinha partes, né? A Bíblia fala de homens que a terra não foi digna de tê-los, né? Mas existiram homens dessa forma, poucos, né? Hoje nós temos a condição dessas pessoas. A condição plena diante de Deus já nos foi dada. Então nós precisamos responder perguntas, porque o mundo vai olhar para isso daqui como um livro, vai falar que está errado, vai nos fazer perguntas e nós precisamos saber responder. Né? Por isso que vocês perguntam, e algumas pessoas elas desistem de perguntar porque acham que a resposta vai ser longa. Mas não, diante de toda a resposta, que fique os ensinamentos que a gente precisa, né? Partes deles pelo menos, para a gente poder entender um plano maior. Porque o plano de Deus sempre foi muito maior do que porque eu mandei. O eu mandei não serve para a humanidade. E a nossa resposta para a humanidade não pode ser porque Deus mandou. Tem que ser uma resposta mais sólida.